Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver desse lado aqui. Quem que nos visita hoje pela primeira vez? Pode dar um sinal. Temos 2 jovens aqui. Lá atrás temos alguém? Desse lado aqui eu sei que tem a Magui, né? Ficamos de pé, Magui, para o povo te conhecer. Aleluia. E a minha cunhada, ela veio dali de pertinho, do Pará, a Simone. E a Simone, querido, assim como alguns irmãos aí que eu queria que se levantasse, quem batizou hoje, fica de pé aí, por favor. Se você sentiu um cheiro de leite aí, a Simone também batizou agora recente, né? Louva a Deus pela vida dela, né? E pela vida de vocês também. Eu vou pregar hoje para vocês. Os outros, se quiser, pega uma carona, mas eu vou pregar para vocês. Amém? Tome seu lugar aí, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor vos abençoe, que aqueles que nos acompanham pelas redes sociais recebam também aí a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, e que no final desse culto você tenha uma direção, uma resposta, que o Senhor toque o teu coração, se há uma enfermidade que ela seja arrancada, se uma porta precisa ser aberta, eu creio que aquele que abre portas está nesse lugar. Ele tem as chaves de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, ele continua sendo esse. Então fique atento aí na sua casa também, que Deus pode fazer uma grande obra aí no seu coração também. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça. Estamos um pouco cansados, é verdade. Chegamos de madrugada. Mas eu creio que foi bênção. Quem esteve lá no Imersão? Só dá um sinal aí. Olha, bastante gente. Quem não esteve e acompanhou nas redes sociais? Você vê, muito mais gente poderia ter acompanhado, mas vai estar disponível. Eu quero pedir para o Bruno, para o pessoal da mídia aí, estar compartilhando aí toda a programação lá nos grupos, né? E dá uma sondada, dá ali uma estudada, né, no que aconteceu lá. Você vai entender por que eu estou falando isso. Depois do culto dessa noite, você vai entender por que você precisa fazer isso, por que eu preciso fazer isso. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, primeira carta, apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Eu quero ver se consigo ser um tanto quanto objetivo devido à ceia, mas eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, quero me dirigir aos que foram batizados agora recentes, e eu vou pegar uma carona. Se você for, como eu sei que você é inteligente, você vai pegar uma carona também, aleluia. O Deus vai reavivar na tua mente, na minha mente, algo poderoso que pode fazer muita diferença na sua vida e na minha vida. Uma palavra simples, se eu assim posso denominá-la simples, mas de uma responsabilidade muito grande. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 23 a 25, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pai, te damos a glória, a honra, o louvor e a adoração, porque só pertence a ti. E nós estamos aqui para declarar louvores ao teu nome, adoração, exaltação ao teu nome. Abrimos a palavra nesta hora e cremos, Pai, na necessidade de sermos ouvidos abertos, atentos, para que essa palavra ministre os nossos corações, produza em nós aquilo que o Senhor espera que ela venha produzir a 30, a 60, a 100. Mas, Pai, não te detenhas em fazer, em meio à pregação da palavra, com que os teus milagres, sinais e prodígios possam acontecer nesse lugar. Tem liberdade para curar, tem a liberdade, Senhor Deus, ó Pai, para se revelar, se manifestar. Abra as portas, Pai, para os amados que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, produza o teu querer e a tua vontade nesse lugar.
é o que eu te peço, e desde já tributo louvor, honra, glória e adoração ao teu nome. E faço isso no nome poderoso de Jesus. E quem crê diz amém. Amém, queridos. Um dia, e para alguns esse dia não foi, talvez, muito longe. Você recebeu uma palavra, diga comigo assim, uma palavra. Mais uma vez, se você pode me ajudar, fala assim, eu recebi uma palavra. E essa palavra que você recebeu, segundo as próprias escrituras, diz que essa palavra permanece para sempre. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. A palavra dele é eterna, irmão. Jesus é a própria palavra, o verbo encarnado. A sua coxa está escrito: Jesus é a palavra de Deus. E essa palavra um dia, ela chegou no teu coração, chegou no meu coração. Essa palavra fez com que eu e você fôssemos alvos do novo nascimento. Por isso que diz aqui no 23, sendo de novo gerados, novo nascimento. E essa palavra que veio no seu coração produziu um desejo de você passar pelas águas, se tornar uma nova criatura, morrer para o velho homem, como nós ouvimos pelo pastor Marcos, e ressuscitar para viver, para andar em novidade de vida. Esse é o propósito de Deus. Assim como ele morreu, Romanos 6, versículo 4 diz que nós também fomos sepultados com ele no batismo. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para agora viver em novidade de vida. Mas tem algo aqui, querido, que faz toda a diferença na vida de quem foi batizado agora recente, na vida daqueles que lá atrás foram batizados. Essa palavra foi enxertada, essa palavra chegou também para você, mas está dizendo aqui que a palavra, ela permanece para sempre. Diga comigo, isso faz toda a diferença. Está dizendo aqui que foi essa palavra que fez com que eu fosse novamente gerado, que eu fosse alvo do novo nascimento, e não é uma semente corruptível, é uma semente incorruptível, e é a palavra de Deus, é viva e permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E essa palavra, querido, ela tem algumas características que eu não quero me ater muito, senão eu acabo me perdendo do propósito, não é o objetivo, porque nós temos ceia. Mas essa palavra é suficiente para libertar, para santificar. Essa palavra, querido, ela produz tudo em nós. Ela é suficiente para mudar destinos. Ela é suficiente no Salmo 107, versículo 20, por exemplo. Enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. Uma palavra liberada, haja luz, e houve luz, foi uma palavra. Lázaro vem para fora, foi uma palavra. No meio de todo o caos ali, na criação, no início, em meio a todas as trevas, Jesus só disse ali, a palavra ecoou ali: haja luz. E houve o quê? Diga para o seu irmão, a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Ela muda tudo, irmão. Ela faz com que eu possa nascer de novo. O meu destino profético era morte eterna. A palavra foi enxertada no meu coração. Eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra, eu criei na palavra, e a palavra fez com que eu passasse pelas águas. Eu me tornei nova criatura. O meu destino profético, que era morte eterna, passou agora para ser vida eterna. Fala, isso foi produzido pela palavra. Tudo que nós precisamos é da palavra. Será que eu estou no lugar certo? Fala para o seu irmão, nós precisamos é da palavra. Vou repetir para esse lado aqui, nós precisamos da palavra. Agora, o que é a palavra? Está dizendo aqui, irmão, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Diga assim comigo, a palavra é a semente. Ela foi plantada no seu coração. Mas eu queria aqui compartilhar com vocês algumas coisas simples, se é que assim posso denominá-las. E desde o Éden, desde o Gênesis, tudo que Deus criou, Ele criou com semente. Produza a terra árvores que dê semente, que produza frutos conforme a sua espécie. E assim foi. E Jesus veio para essa terra também como uma semente. E Jesus morreu, e com a morte de Jesus, Ele produziu muitos frutos. Essa semente caiu na terra do seu coração, caiu na terra do meu coração. Mas Jesus teve que morrer para a sua vontade, para cumprir a vontade do Pai.
Diga assim comigo: a minha vontade tem que morrer em muitas circunstâncias, para que a vontade do Pai prevaleça sobre a minha. Muitas vezes não é fácil, irmãos. Mas agora eu queria partilhar com vocês um pouco do pão que chegou até mim, um pouco do que o Senhor ministrou comigo. Quem crê que o que Deus fez lá em Barretos foi tremendo? E você vai ver que Deus não faz em Barretos. Nós tivemos agora recente em Campinas. Quem esteve comigo em Campinas? O que aconteceu em Campinas? E o que acontece aqui, irmãos? Sabe o que acontece aqui? Cada culto, o Senhor está semeando. A semente nunca foi o problema. O Senhor está novamente nesta noite liberando sementes. Ele tem um propósito, irmão, ele tem um objetivo. Mas muitas vezes nós corremos o risco. Não foi diferente com Jesus. Em dado momento a situação afunila, em dado momento o peso, muitas circunstâncias querem fazer com que essa semente não produza a 30, 60 ou a 100. Mas o propósito de Deus é fazer com que haja multiplicação. Por isso que Ele trouxe tudo com semente desde o Éden. Mas deixa eu passar algo para você, que é o que Deus quer para mim e quer para você, quer que você entenda, quer que eu entenda como funciona o reino de Deus. Quem quer saber? Vou imitar o Géser aqui? Não vou não, né? Essas 10 mãozinhas eu não vou contar não, só se mais de 50 levantar a mão. Mas querido, o reino de Deus funciona assim, é simples assim. Diga para o seu irmão, é simples assim. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu estou dizendo que você vai pegar só carona, que eu estou pregando para os novos convertidos, amém? Pastor, eu queria um alimento forte. Se você não está fazendo o simples, você escapou. Capítulo 4, versículo 26. Aleluia. É bem simples, irmão. É tão simples que muitas vezes nós somos roubados pela simplicidade que é. E teria que acontecer de uma forma tão natural. E é para acontecer de uma forma tão natural, que muitas vezes por ser tão simples a gente não se percebe que o reino de Deus é assim. Muitas vezes a palavra ela demonstra que a que comparareis o reino de Deus? Então ele faz alguns comparativos, mas aqui não está comparando com nada, com grão de mostarda, não está comparando com tantas outras comparações, analogias que a palavra de Deus tem e traz. Mas aqui ele está dizendo de uma forma afirmativa, o reino de Deus é assim. Você está comigo? Diga assim comigo, o reino de Deus é assim. Mais 2 vezes para você gravar. Diga assim comigo, o reino de Deus é assim. Pela última vez, se você puder colocar mais pulmão aí, diga assim, o reino de Deus é assim. Olha como é simples. Porque o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a colheita, a ceifa. É complicado ou é simples? Nós complicamos, mas o reino de Deus é simples, irmão. Não? O reino de Deus é assim. É uma semente que cai na terra. E essa terra, querido, por entender o que nós vamos entender de novo aqui nessa noite, por si só, frutifica de uma forma tão simples, tão tremenda, tão gloriosa. Mas muitas vezes, por que não frutifica, pastor? Falta semente? Não falta.
Nós recebemos semente diariamente. Se você tiver um pouco mais de curiosidade, querido, você abre aí a sua internet, você vai desfrutar de muitas pregações. Nós temos um vasto material aí. Tudo quanto é tipo de enciclopédia, manual bíblico. Nós temos tantas informações, irmãos. E muitas vezes nós nos perdemos por termos tanto. Ao passo que tem países aí onde a palavra é restrita, que as pessoas fazem de tudo para ter o que nós temos e nós muitas vezes não valorizamos. Essa também escapou. Nós temos tanto, irmão, que nós nos perdemos e nós não entendemos a simplicidade do evangelho. O reino de Deus é assim. Diga assim comigo: plantio de sementes e colheita. Mas tem algo aqui que eu quero trabalhar junto com você, que acontece e que é um perigo, irmão. Vou te dar duas vertentes aqui. Eu vou te aconselhar a ficar com uma, mas eu vou te dar duas. Mas fica tranquilo que eu tenho um conselho para você ficar com uma. Mas abre a sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 15. Quem tem algumas questões aí com Deus, que você precisa de um milagre, que você precisa de uma porta aberta, de uma resposta, eu tenho. Você tem aí também alguma coisa que você quer que Deus faça? Está todo mundo tremendo aqui. Quem que precisa de um milagre de Deus, uma resposta de Deus? Então, melhorou. Não é pecado, fica tranquilo. Mas Deus quer fazer. Deus quer responder. Deus quer te dar. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para te fazer cabeça e não cauda, ter para emprestar e não tomar emprestado. Fala para o seu irmão, tudo isso continua valendo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Continua valendo. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Continua valendo. Quer que eu continue? Mais de 6.000 promessas, irmãos. Tem um destinatário, você. Você é destinatário de todas as bênçãos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Acho que eu não estou agradando. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para mim. Mas olha aqui, irmãos, capítulo 15 de João, versículo de número 7. Quero ser simples, não quero bagunçar não. Aleluia. Capítulo 15. Fica bravo comigo não, que eu estou pregando para os que foram batizados. Versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim. Você pode me ajudar? Diga assim: se vós estiverdes em mim. Olha na sequência: e as minhas palavras estiverem em vós. É aquela semente que fez com que eu passasse pelas águas, que fez com que eu fosse regenerado, alvo do novo nascimento. Foi uma palavra, irmão, foi uma palavra que fez com que eu decidisse por Jesus. Se essas palavras que você recebeu, se vós estiverdes em mim, aliança, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você tem algum pedido aí? Deus quer fazer tudo. Com essas duas condições: você está comigo, você caminha comigo, você entende o meu caminho, você está caminhando na direção que eu tenho te dado. O teu caminho era teu, você entregou o teu caminho a mim. Para cá não, é para lá. Você entregou o teu caminho ao Senhor, você está confiando nele, Ele tudo fará. Então o teu caminho não é mais teu, você entregou. Eu sei ao Senhor, Jeremias 10, 23. Eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Você tinha direção dos seus passos, agora você entregou para Ele, amém ou não? Se você não se entregou ainda, você tem uma oportunidade de fazer nessa noite. Mas o caminho que era seu, você agora entendeu que você tinha que entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, 5. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Amém? Então aqui agora, querido, esse caminho que não é mais meu, né? Se vós estiverdes em mim, estiver agora no meu caminho. E as minhas palavras permanecerdes em vós. Diga comigo, permanecerdes. Essa é a chave. Permanecerdes em vós. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós,
E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga assim comigo, a fim de que? Tudo. Essa palavra aí, irmãos, no hebraico, no grego, no aramaico, tudo. Mas é tudo mesmo. Querido, Deus tem tudo para nós, que nós somos herdeiros. Será, Jesus, que é aqui mesmo o lugar? Deus tem tudo para nós, irmãos. Deus quer te entregar coisas que vão além da tua capacidade de compreender. Deus tem tudo para nós. Deus quer estabelecer o reino dele aqui na terra, querido, através de você, através de mim. Venha o teu reino, e você vai reinar aqui nessa terra no nome dele. É pouco isso para você ou tá legal? Mas ele está dizendo aqui, irmãos, olha lá. Para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, querido, tem resposta para a sua petição. Ele quer atender o seu pedido. Ele quer se alegrar com você. Alegrar-me-ei com eles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nessa terra com todo o meu coração e com toda a minha vontade. Olha que plano tremendo, irmãos. Mas muitas vezes, onde é que nós somos roubados? Quem quer saber? 2 pessoas. É por isso que não recebe. Mas eu vou dar uma segunda chance. Quem quer saber? Porque, querido, o propósito desde o Gênesis é semeadura e colheita. Diga comigo, o propósito desde o Gênesis é semeadura e colheita. Mas aqui na parábola do semeador, já passei sobre isso, já falamos sobre isso 35 vezes. Vai ser a 36ª hoje. Essa semente, ela permanecer, que é a palavra de Deus, que foi enxertada no meu e no seu coração, ela permanecer frutificando, para você entender o teu chamado, o meu chamado, o propósito, a simplicidade desse propósito, para eu entender, o reino de Deus é assim. Mateus capítulo 13, versículo 23. Bendito seja o nome do Senhor. Diga assim comigo, mas o que foi semeado em boa terra, guarda essa palavra, boa terra, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Diz assim comigo, ouve e compreende. Você pode receber semente todo dia, irmão. Todo dia, semente, 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 semente. E Deus fala, Deus fala, Deus fala e Deus fala e continua falando e está falando hoje de novo aqui nesse lugar. Mas eu tenho que ter, querido, este propósito de ouvir, diga comigo, e compreender o que Deus está falando. Isso não adianta, é meras informações, não vão produzir nada. Diga comigo, ouve e compreende. Mais 2 vezes para você guardar, ouve e compreende. Terceira e última vez, ouve e compreende. Marcos 4:20. Mesmo assunto, parábola do semeador. Tem pessoas aqui que já sabem me ensinar sobre isso. Mas eu não vou fugir à direção que o Senhor me deu. Aleluia. Diga assim comigo, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, os vossos frutos permaneçam,
a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Mas a palavra chega, a primeira parte, primeiro estágio da palavra enxertada no meu e no seu coração é que você tem que ouvir e compreender. Diga-me, ouvir e compreender. Ouvir e compreender a palavra, ouvir e compreender a semente, ouvir e compreender. Se eu não compreendo, irmão, cutuca o irmão do seu lado aí, vai falar com o seu pastor, vai falar com o seu líder, vai falar com alguém lá. Ó, aquela palavra lá, de alguma forma falou comigo, mas eu não entendi direito, não compreendi direito. Você vai ver que os discípulos fizeram isso. Diga assim comigo, ouvir e compreender. Mas não adianta nada você ouvir e compreender e não receber. Eu ouvi, compreendi e sei que eu tenho que mudar nessa área. Pastor, não entra por isso aí não. Vai mais tranquilo. Estou querendo, irmão, mas eu estou tentando aqui. É que tem hora que desvia o negócio aí, bagunça. Diga assim comigo, não adianta eu ouvir e compreender. Se eu não receber a revelação como rema na minha vida, como verdade, e dizer assim, ó, eu tenho que mudar, porque a palavra está dizendo que eu estou fazendo errado. Se a palavra está dizendo que é assim, eu estou fazendo assado, então eu tenho que receber a verdade, e essa verdade vai me libertar. Então naquela área ali eu fui liberto, aleluia. Naquela área ali eu fui curado, aleluia. Porque a palavra veio, eu ouvi, compreendi e tomei posse. Está comigo? Está doendo? O pessoal está meio assim, ó. Fala assim, ouvir e compreender. Ouvir e receber. Lucas 8,15. Aleluia. Pedi para o pastor Marcos se preparando aí para ele ministrar a ceia. Aleluia. A honra para ele que ele estava lá no tanque na chuva. Aleluia. Vamos lá, ouvir e compreender. Diga para o seu irmão, ouvir e compreender. Fala para ele aí, se tem alguma coisa que você não compreendeu ainda, irmão, eu estou aqui para te ajudar. Fala para ele aí. Não tem coragem não? Mas se tem alguma coisa que você não compreende ainda, eu estou aqui para te ajudar. Estou falando, aí ó, difícil. Fala assim, aquilo que você ouviu e não compreendeu ainda, irmão, busque compreensão. Mas depois que você compreender, recebe, toma posse. Que isso seja verdade na sua vida e na minha vida. 8,15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Fala para o seu irmão, cadê o 30? Cadê o 60? Cadê o 100? Se eu ouço o evangelho, compreendo o evangelho, recebo o evangelho e conservo ele no meu coração, não tem um fator multiplicacional que possa te deter. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Deus tem colheita para nós, irmãos. Meu Deus, vocês estão tudo armados. Não vou falar tudo não. Só 70%, Thaís. Mas Deus tem bênção para nós, irmãos. Deus quer fazer infinitamente mais. Além do que pedimos. Além do que pensamos. Agora onde que está o problema, irmão? Quem quer saber onde que está o problema? Vou te contar. Vai lá de novo para Mateus 13. Vou simplificar. Versículo 18. Não fica bravo comigo não, que eu estou pregando para os novos convertidos. Deixar claro, porque senão depois na saída vai que... Já escapei sexta-feira lá. Não vou querer ser apedrejado aqui. Mateus 13, versículo de número 18, diz assim, escutai-vos. Diga assim, fala para o seu irmão, Deus está falando contigo, escutai-vos.
Fala para o seu irmão, não sei se você percebeu, mas Deus está pedindo para você escutar. Diga assim, escutai-vos, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, que reino? O reino de Deus é assim, é um reino que é para acontecer naturalmente, é semeadura e colheita, sem você saber como. Você pode dormir tranquilo, irmão, que vai frutificar. Simplesmente você entender como o reino de Deus funciona. Mas o que é que se opõe ao reino de Deus? Por que muitas vezes isso não é realidade? Fica bom assim? Por causa disso aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, fala para o seu irmão, você entendeu por que você precisa ouvir e compreender? Ou procurar compreender? Porque toda palavra que vem, ou ela te afronta, ela te aflige, ou ela te confronta, ou ela fala o que você não quer ouvir, muitas vezes a gente não quer receber. Não, pastor, não é por aí, vai mais calmo para cá. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, diga comigo, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado em seu coração. Aí o que acontece? Que era para você ouvir e compreender, agora você já não compreendeu. Porque o maligno, né, você não entendeu, ou você não quis entender, ou você não quis receber, ou você não quis reter. Essa palavra que era para produzir, não produz mais. Por quê? Porque o inimigo arrebata. É o que está dizendo aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é o que foi semeada ao pé do caminho. Por isso que é importante eu entender, se vós permanecerdes em mim, você tem uma aliança comigo, você está junto comigo, você está entendendo o meu trabalhar, você está aliançado no corpo, está sabendo o que o corpo está fazendo, para que lado que o corpo está indo, eu sei tudo. Pastor, eu não estou sabendo o que vai acontecer na programação da igreja. Se vós estiverdes, quer dizer, eu estou aliançado, eu estou junto, eu estou caminhando, irmão, eu estou indo na mesma direção. Todo mundo grita na hora que é para gritar, todo mundo rodeia na hora que é para rodear, e as muralhas caem. Agora, se alguém estiver rodeando, o outro gritando, então eu tenho que estar em unidade. Eu tenho que estar aliançado em unidade, caminhando junto, e com a mesma palavra, a mesma direção. Agora, se eu não entendo isso, vem o maligno e arrebata. Aí a minha oração não é respondida, aí eu falo, Senhor, por quê? Que eu clamo e o Senhor não responde. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem de vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aí eu passo a não frutificar. É por isso, querido, que nós temos que entender algo que Deus está fazendo nesse tempo. Quem quer entender? Amém. Vou mudar aqui. Vou ser obediente. Deixa eu te falar algo aqui que desceu aqui agora quentinho. Você tem que entender, irmão, que você não tem uma semente. Você é a semente. É por isso que Deus te planta em algumas situações. Agora, quando é que você é a semente? Quando você ouviu, compreendeu, recebeu e você conserva essa semente. No momento certo, irmão, você vai fazer diferença onde você estiver. Olha o que diz aqui. Por isso que é importante a gente fazer o que os discípulos fizeram. Capítulo 13 de Mateus, versículo 36 a seguir. Deixa eu ser obediente à visão aqui. Jesus está falando aqui sobre a parábola do grão de mostarda, do fermento. Está falando várias situações aqui, a palavra do semeador. Mas chega no 36, é o que eu tenho que fazer muitas vezes, talvez você, talvez mais eu do que você. Quando você não compreende alguma coisa, que nem eu disse quando eu fui para um congresso e chegou um profeta de Deus, de ofício mesmo, ofício profético. Eu vejo você diante de um grande muro, você bate e não alinha, virou as costas e foi embora. Agora eu tinha que compreender isso, irmãos. Eu fui para minhas madrugadas, dobrei meu joelho. Senhor, sim, é um grande muro, sim. Eu estou batendo, cansado até de tanto bater. O pessoal deve estar cansado de apanhar. Só que esse muro não alinha. Senhor,
Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu fui mais do que Daniel. Daniel só foi em 21. Mas eu fui para o joelho, fui para a madrugada. Senhor, 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 Senhor. E o Senhor me deu o que era. Então, muitas vezes, querido, não vai ser muito, sabe, melzinho na chupeta. Não vai ser. Mas eu tenho que compreender. Você vai entender no final por quê. Você estava mais feliz agora há pouco. Mas você vai entender. Mas olha aqui. Vamos aqui para essa explicação. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram, ele está na casa, ele continua na casa. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos. Ele está explicando aqui nessa noite. Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente, diga comigo, é o Filho do Homem. Diga assim comigo, o campo é o mundo. A boa semente, sou eu. Você é a boa semente. Você não tem boa semente. E o Senhor espera que muitas vezes, querido, você morra. Para que você produza. Que o que muitas vezes impede eu e você de produzir é que a minha vontade sobressai sobre a vontade de Deus. E a minha semente, eu que sou uma semente, eu não morro para a minha vontade, para que a vontade de Deus sobressaia. E eu sei que eu tenho que produzir fruto. Eu sei que lá no meu trabalho, eu sei que lá na escola, eu sei que onde eu piso eu tenho que dar testemunho, eu tenho que ser exemplo. Por quê? Porque eu ouvi a palavra, eu compreendi a palavra, eu recebi a palavra transformou o meu ser, eu conservo a palavra e eu não dou mau testemunho. Aí as pessoas não precisam me ouvir. Estava mais fácil. Diga assim, as pessoas vê Jesus na sua vida. E as pessoas falam, não sei o que acontece com você, mas eu quero o que está na tua vida. Cara, eu quero ser igual a você, eu quero ter alguma coisa em você que é diferente. Você tem uma luz diferente. O que acontece com você? Você ora e Deus responde. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Você ora e Deus faz. Deus se revela a você. Deus te mostra, sabe? Querido, o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus revela segredos para você. Eu quero esse Deus. Então, querido, mas muitas vezes a palavra vem e eu primeiro não quero compreender, eu não quero ouvir aquilo, eu quero ouvir outra coisa. Então, por isso eu não recebo. E por eu não receber, eu não conservo. E o inimigo arrebata aquela palavra, ela fica infrutífera. Aí eu vou orar, Senhor, me dá isso. Ele fala, se vós permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, será feito. Cadê a minha palavra que eu liberei para você? O que você fez com ela? Aquela semente que eu te entreguei. Então, querido, eu queria aqui orar e lançar um desafio. Foi falado aqui, o Júlio, o salmista estava falando aqui no próximo domingo. No próximo domingo eu quero uma reunião com lideranças. Nós temos um projeto para 2023. Nós vamos começar agora já. Traçar algumas coisas da importância de tudo que nós estamos recebendo. Por quê, irmãos? Deus não tem só falado com a gente no Congresso da Rede, no Imersão. Deus tem falado conosco aqui nesse lugar. Agora Deus espera que a gente compreenda o que Ele está falando, receba o que Ele está falando, conserve o que Ele tem dado, para que a gente possa cumprir o ID, irmão. Sabe o que Jesus fala? Duas coisas, João 5,30 e João 6,38. Coloca aí para mim, por favor, João 5,30. Mas fica tranquilo que Deus está no controle, aleluia. João 5,30 diz assim, eu não posso fazer de mim mesmo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Isso é Jesus. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Querido, em dado momento, a vontade de Jesus em cumprir a palavra de Deus sobre a vida dele, quando ele veio na terra, ele desceu na terra por causa de mim, por causa de você, como uma semente incorruptível, para me gerar, para te gerar, para frutificar a sua vida, a minha vida.
Em dado momento, querido, quando a coisa chegou, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, ele ali junto com o pai, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Todavia, não seja feita a minha vontade. Isso é morrer para si e viver para Deus, mas a tua. Ele orou pela segunda vez, ele orou pela terceira vez e disse assim: já que não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua. Diga assim comigo: a vontade de Jesus morreu para que a vontade do Pai prevalecesse. Capítulo 6, versículo 38 de João. Diga assim comigo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, querido, deixa eu passar para você. Nós vamos nos preparar. Estava vendo com o Amazon, tem alguns cursos de obreiro, tem algumas coisas aí, muitas coisas, seminários que nós fizemos recente aqui, preparando. Mas não, querido, tudo isso são ferramentas. Mas você já viu uma pá trabalhando sozinha? Uma enxada? Um martelo? Não adianta eu ter as ferramentas, irmão, se eu não tiver essa disposição em falar: eu quero fazer uso delas, eu quero me apropriar, eu quero produzir com as ferramentas que a igreja tem me entregado. Então nós vamos te dar muitas ferramentas, mas a gente tem que ter isso, irmão. Primeira coisa, aliança. Sem aliança, irmão, sem permanecer, sem estar junto mesmo, nós somos um. Então é tudo na mesma direção. Eu sei a programação, eu sei tudo que diz respeito, porque, querido, eu não venho por vir. Eu vou ver o que acontece, não acontece nada. Eu tenho que estar aliançado. Sabe, é como o galho, em João 15 ele é isso: se vós estiverdes em mim. Ele está falando sobre o galho e sobre a árvore. E o galho fora da árvore, ele faz o quê? Seca, murcha, serve só para quê? Ser lançado no fogo. Mas se eu estiver ali como galho, enxertado na videira verdadeira, ele vai me podar algumas vezes, para que eu possa produzir mais frutos. Então, querido, nós vamos nos preparar. Você quer saber por quê? Lucas 12, 47. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmão? Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É isso aqui, ó. Quem é servo dele aqui? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecer de vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Não fosse vós que escolheste a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. É só vitória, aleluia. Só que quando eu tenho a palavra, eu conheço a palavra, eu sei para que eu fui gerado, eu sei o que o Senhor me enviou a fazer, e eu não me preparo para isso. Isso nós vamos preparar você. Você que quer entender melhor sobre isso. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, diga comigo, e não se aprontou. Fala assim: não é o pastor, irmão, que bate, é a palavra. O pastor só te mostra a palavra, mas que bate é a palavra. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será? Então, querido, o meu propósito aqui é fazer você não só compreender a vontade do Senhor, mas você se aprontar para executá-la. Eu quero estar pronto para, em qualquer lugar que o Senhor me colocar, eis-me aqui, Senhor, porque eu sou a tua semente. Eu quero produzir fruto para o teu reino aqui. Eu preciso ser melhor nessa área aqui, eu preciso compreender melhor, eu preciso saber por que eu não estou frutificando aqui. Fala que o teu servo ouve, Senhor, mostra que eu preciso mudar, que eu preciso buscar mais, que eu preciso lançar fora, o que é que está prevalecendo a minha vontade em detrimento da sua. Mas eu quero estar pronto, Senhor, eu quero me aprontar para fazer a tua vontade. Eu sei que Jesus está voltando.
E eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Eu quero fazer a tua obra enquanto é dia, porque a noite vem e que ninguém pode trabalhar. Querido, esse é o papel da igreja. Sabe o que Jesus está falando aqui? No 6,38, coloca aí por favor de novo, João 6,38. Aí assim, fica tranquilo que tem algo aqui agora que vai... pastor, é uma revelação tremenda, não. É uma revelação muito simples. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me... Fala para o seu irmão, qual que é o teu envio? Tem pessoas que fazem um monte de coisa, menos do que Deus pediu para fazer. Mas o teu principal envio, irmão, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizou 8, 9 hoje lá? Mas se cada um de nós aqui produz uma alma, batiza 300. O principal papel da igreja, irmão, é produzir discípulos, frutos. É eu me tornar uma semente que as pessoas realmente falam, eu quero esse Jesus. Então por isso Deus tem que fazer a obra em mim, para que Ele possa fazer através de mim. Senão a gente é legal aqui, a gente vem aqui, escuta um bom louvor. De preferência, quando o pastor Veronese não está pregando. Você escuta? Não estou falando isso. Mas tem pessoas que querem uma palavra Charlie People, como diz o meu amigo. Querido, o Senhor me manda aqui hoje para te dizer que o tempo de cantar chegou. Onde havia choro, você vai cantar o hino da vitória. Ei, Deus está falando que está colocando uma chave de carro na tua mão, recebe. Não, querido, esse é oba-oba. Mas as promessas estão aqui. Eu quero estar pronto para quando o meu Jesus voltar, fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Senhor, o ID é para mim, o ID é para você, o ID é para nós. Então nós precisamos nos aprontar, irmão, nós precisamos colocar a casa em ordem, nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos estar realmente entendendo, querido, que tem tantas coisas que a igreja está se envolvendo aí, que não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar o evangelho. Se coloca de pé. Eu louvo a Deus por essas vidas que passaram pelas águas hoje. E eu louvo a Deus porque eu creio que o próximo batismo será pelo menos o dobro. E quem sabe eu me surpreenda e seja o triplo. Pastor, o que precisa? Você ouviu a palavra, compreende ela, recebe ela, conserva ela. Fala para o seu irmão, e dá teus pulos para produzir fruto, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque aí, tudo que você pedir, Deus vai fazer. Você vai ficar tão feliz que você vai continuar fazendo. Aí Deus vai te fazer coisas maiores, você fala, meu Deus, vou produzir mais fruto. Porque tem, de fato, valido a pena. Querido, nós temos projetos maravilhosos aqui, como Missão 12, mas não adianta eu ter o projeto, ter a ferramenta, irmão. E de repente assim, eu sei, amados, me perdoe. Perdoe eu abrir o meu coração aqui. Mas, querido, nós podemos produzir mais do que isso. E desculpa, eu posso produzir mais do que isso. Você pode produzir mais do que isso. Eu estou falando no plural. Nós podemos ir além. Eu estou no lugar certo? Então, querido, não espere. Sabe? Não, querido. É simples. Vai para o teu irmão aí, fala, você entendeu a simplicidade? Só que a gente quer um negócio mirabolante, a gente quer, sabe, quero trazer um profeta e um pastor que ele faz assim, todo mundo cai. Aí você levanta no outro dia, continua igualzinho, você só caiu. Eu não vejo vantagem nisso. Tem um ali, pastor,
que ele olha assim, vê o que tem lá dentro lá, ele mostra lá, irmão, e depois disso você produziu o quê? Não, eu fui no outro congresso. Não, querido, o reino de Deus é assim, é simples. É tão simples que muitas vezes eu não valorizo. Você não, talvez só eu. Vou pegar esse gancho com o pastor Marcos aqui. Eu creio, irmão, que nós podemos revolucionar muitas coisas a partir de uma decisão de entender que nós não temos a semente, nós somos a semente. Então eu vou produzir, eu vou produzir, eu vou produzir, eu vou produzir, e eu vou ver Deus fazer coisas tremendas, eu vou me alegrar. Amados, eu estou falando para vocês, e eu sinto de falar isso para vocês. E não me compreenda mal. Eu preciso disso tanto quanto você. Teve batismo que eu levei 5 almas para Jesus, num só batismo, 5. Hoje, graças a Deus, a gente ganha algumas almas aí no Pará, no Amapá, alguns outros lugares. Tem clientes aí que hoje, graças a Deus, são presbíteros, chego lá, vou pregar na igreja onde ele está congregando, que eu ganhei para Jesus. Mas eu sei que eu posso fazer mais. Mas eu quero passar algo para você que talvez te dê aí, já acenda isso no seu coração. Teve muitas vezes, irmão, eu estou falando para a glória de Deus, que eu não mereço nada, que eu pensava em algo, que nem eu falei aqui uma vez, que eu estava pensando naquele quitos, naquele peixinho, lembra disso? Aquele peixinho, eu pensei, nossa, que legal esse peixinho, e surgiu um desejo no meu coração, mas não falei para ninguém. Eu queria um peixinho daquele para colocar na traseira do carro, olha que coisa besta. Mas eu pensei nisso, no outro dia o Mazon chegou aqui, pastor, eu estava lá, não sei aonde, São Paulo, não sei, eu vi isso aqui e trouxe para o senhor. Eu pensava em alguma coisa, Deus trazia, eu estava com vontade de comer alguma coisa, alguém batia na porta da minha casa e me dava, irmão. O reino de Deus é assim, Deus quer fazer você se surpreender com aquilo que Ele pode fazer. Só que muitas vezes a gente ignora que também há um propósito na Adonep, um propósito nos Gideões, um propósito no Missão 30, no Missão, já é 30, aleluia. Estou falando, é multiplicação. Era 12 até agora há pouco. Aleluia. Missão 30, pega essa ideia. Não é mais 12 famílias que são assistidas, são 30, aleluia. Por quê? Porque vai multiplicar aqui, irmão. Eu estou feliz, aleluia, estou animado. Mas querido, repensa essa palavra. Não espere, pastor, eu quero uma revelação, Deus sapatear e pá, e tá. Não, querido, ganha alma para Jesus. Provérbios 11:30, quem é sábio, ganha almas. Fala para o seu irmão, você é sábio? Ganha almas. Amém, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero entregar essa palavra. E pedir ao Pai querido, a palavra, Pai, não seja mera informação, não seja só informativa. Mas que ela provoque, Pai, algum incômodo em nós. Que ela provoque algum incômodo a ponto de eu não apenas, ó Pai querido, receber mais uma palavra, mas me importar em compreender, em receber, em colocá-la em prática e reter em todas as oportunidades, Pai, que eu estiver em determinados locais. E as pessoas vão estar falando de tantos assuntos, mas eu vou estar falando, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem uma obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Jesus te ama e eu também, e pelo fato de eu te amar, talvez até hoje eu não te falei do amor de Jesus, mas hoje eu quero te falar que Jesus te ama e eu estou aqui para te ajudar. Sabe, querido, muitas vezes é muito simples, e Deus te coloca em tantos cenários, Deus me coloca em tantos cenários, que a gente vai discutir tudo quanto é tipo de coisa, menos falar, eu tenho uma palavra para o seu coração, eu tenho uma semente. O Senhor me deu uma semente, e essa semente não pode morrer em mim, não pode ficar aqui só comigo. Eu quero partilhar essa semente que eu tenho recebido no altar. Jesus tem um plano na tua vida, Jesus te ama. Pai, no nome de Jesus, que isso possa arder no nosso coração, que isso, papai querido, possa sim, ó Pai querido, a cada dia, ó Deus poderoso, nós temos um plano de levantar e pedir, como outrora já fiz em muitas oportunidades, de te dizer, Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje para eu falar do teu amor.
Essa era a minha principal oração pela manhã. Eu falava: Senhor, eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje, mas coloca alguém no meu caminho para eu falar do teu amor, para eu falar da tua graça, para eu falar da tua misericórdia. E o Senhor fazia isso, irmão, e Ele está disposto a fazer novamente. Ei, querido, o Senhor não mudou, nós mudamos ao longo dos anos. Senhor, em nome de Jesus, acende essa chama. Senhor, no nome de Jesus, restitui. Senhor, no nome de Jesus, nos leva de volta ao centro da tua vontade. Faz a obra em nós e faz a obra através de nós. É o que te pedimos nessa noite. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor. Dê a Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração em nome de Jesus.